Estamos de volta com Hora da Saúde de hoje. Neste programa nós estamos falando sobre refluxo. Dr. Marcelo Gobo Júnior continua conosco hoje em todo o programa. Marcelo, para a gente começar agora esse segundo bloco, fala pra gente. Existem diferenças no refluxo em adultos e no refluxo em crianças? Gláucia, a doença do refluxo ela é totalmente diferente no adulto e na criança. Nosso tema do programa de hoje envolve a doença do refluxo no adulto. O que a gente precisa saber? Que na criança a gente precisa descartar alterações de formação do trato gastrointestinal e entender que nesse período da vida o refluxo pode estar atrelado a alterações que são fisiológicas, em decorrência do tipo de alimentação que a criança tem, em decorrência de fatores intrínsecos a esse período e essa fase da vida. No adulto, a doença tem um comportamento como a gente acabou de apresentar no primeiro bloco, envolvendo essa alteração de pH dentro do esôfago, que é fator de risco para outras complicações. Então, a doença do refluxo ela é uma síndrome clínica comum, relativamente frequente, com um sintoma que é a pirose, que é muito frequente, né? A gente pode chegar até 60% de procura na atenção primária em decorrência de pirose. Nem toda pirose, nem toda queimação é doença do refluxo, mas quando ela está presente na doença do refluxo é um dos principais sintomas. Marcelo, tratamento. A gente falou sobre os sintomas e diagnóstico no bloco anterior, mas agora o tratamento, como que ele é feito? É o mesmo? Também é diferente então para criança e para adulto? É diferente para criança e adulto. A gente precisa pensar no adulto, que é o nosso tema, em dois tipos de terapêutica, basicamente. Uma terapêutica que vai ser comportamental, que vai envolver hábitos de vida, e uma terapêutica que é farmacológica. Alguns casos vão ter uma conduta cirúrgica para sua resolução. Então a gente tem essas três modalidades. E aí dentro da intervenção cirúrgica a gente tem desde intervenções que são de intervenções abertas, com cirurgia aberta, até intervenções que são endoscópicas, de intervenção cirúrgica minimamente invasiva. Então, a quais casos cada modalidade terapêutica se indica, né? Em relação àquilo que é não farmacológico, em todos os casos. O que são essas medidas não farmacológicas? Aquelas que não envolvem remédio, né? As medidas que são não farmacológicas, elas são comportamentais. E elas vão envolver a elevação da cabeceira da cama, por exemplo, acima de 15 centímetros, para poder evitar esse refluxo, ou seja, que durante a noite, quando a gente se deita, que esse conteúdo líquido volte para dentro do esôfago. Essa é uma das modalidades. A gente evitar o consumo de alimentos que favoreçam aquela fragilidade ou aquele relaxamento do esfíncter entre o esôfago e o estômago, como, por exemplo, alimentos que contenham muita pimenta, alimentos que sejam muito gordurosos, porque lentificam o esvaziamento do estômago, e com isso a gente fica com o estômago cheio por mais tempo, forçando esse esfíncter. Alimentos que sejam ricos em cafeína, ricos, por exemplo, em outras substâncias, como aquelas que estão contidas no alho e na cebola, por exemplo, que facilitam esse relaxamento do esfíncter gastroesofágico, e com isso a gente tem esse refluxo do conteúdo de dentro do estômago para o esôfago. Além disso, outros alimentos que deixem o pH do estômago, ou seja, a quantidade de acidez, o pH menor, ou seja, uma acidez maior. Então a gente deve evitar esse tipo de consumo alimentar. Uma outra questão que a gente precisa se atentar envolve peso. Quando a gente aumenta o nosso peso, a gente aumenta também a pressão intraabdominal. Então a gente tem a barriga forçando as vísceras dentro da cavidade abdominal, e com isso, quando a gente se alimenta, a gente tem uma pressão, e se inclina, por exemplo, uma pressão aumentando aumentando o conteúdo líquido dentro do estômago, sendo forçado contra a parede do esôfago. E com isso a gente tem aquele conteúdo ácido do estômago voltando para dentro do esôfago. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa orientar o paciente, orientar as pessoas que estão nos assistindo, que é em relação à perda de peso. E o que eu quero perder? Não peso pelo peso, mas circunferência abdominal. Obesidade que a gente mede na fita métrica, né? Então eu preciso ter uma redução desse volume
para diminuir essa pressão intraabdominal. Isso é um outro ponto muito importante da gente abordar naquilo que é medida não farmacológica. Uma coisa que a gente deve evitar é utilizar as medicações por conta própria. A principal medicação que a gente utiliza no tratamento da doença do refluxo, geralmente ela está associada a uma classe de medicações que são os inibidores de bombas de prótons. O que esses inibidores de bombas de prótons, IBPs famosos, fazem? Eles reduzem a produção de ácido dentro do estômago e com isso a gente tem uma elevação do pH, diminui a acidez que fica ali em volta desse esfíncter. Qual que é o problema? Durante esse uso prolongado, eu posso estar me submetendo, quando eu não tenho indicação do uso, aos efeitos colaterais dessa medicação por tempo prolongado, que envolve desde um favorecimento a quadros demenciais, por exemplo, até questões muito importantes de absorção de alguns nutrientes e mesmo de alguns medicamentos. Então, quando a gente consome IBPs de modo indiscriminado, sem orientação adequada para saber se eu preciso ou não utilizar, se vai ser indicado ou não no meu quadro, eu estou correndo o risco, por exemplo, de diminuir a minha absorção de cálcio. E com a minha diminuição de absorção de cálcio, eu deixo a minha estrutura óssea, por exemplo, vulnerável a enfermidades de descalcificação ou de perda de cálcio. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Outras medicações elas vão atuar também dentro da doença do refluxo com a redução de sintomas, ou seja, acelerando o esvaziamento do trato gastrointestinal. E com isso, quando a gente acelera esse esvaziamento, eu diminuo a chance de voltar também conteúdo de dentro do estômago para o esôfago. Isso é um ponto muito importante. Além disso, a gente precisa se atentar que algumas medicações que a gente utiliza podem ser causas de refluxo, né? E dentro das medidas comportamentais, que eu me esqueci de mencionar, é evitar alimentações que sejam copiosas ou muito próximas da hora de dormir. Ou seja, evitar grandes volumes de refeição para que eu não tenha o meu estômago repleto e com isso eu tenha uma questão de forçar a parede do estômago e a parede ali do esfíncter para que esse conteúdo saia de dentro do estômago e volta para o esôfago, e também evitar comer muito perto da hora de dormir, porque na hora que eu deito, com o aumento desse volume abdominal e desse conteúdo, eu favoreço que o refluxo aconteça. Aí precisaria dormir até um pouco sentado, né? Que é a questão de elevação da cabeceira. Marcelo, nem sempre então o tratamento necessita de medicação. Na verdade é um conjunto, né? Na maioria das vezes, quando a doença do refluxo está presente, eu vou precisar de um tempo de tratamento com o inibidor de bomba de prótons, mas eu preciso associar isso às medidas comportamentais, né? Por quê? Sem alterar essas medidas comportamentais, o tratamento também não vai ser sucesso. Não, porque o que eu quero é reduzir um processo que é a inflamação da mucosa do esôfago, ou seja, a esofagite, que é uma consequência da doença do refluxo. Então, para eu reduzir a esofagite, eu vou precisar de que dentro do esôfago não haja um acúmulo de ácido, né, que é o principal agressor dessa barreira. A gente tem fatores de proteção dentro da barreira, dentro da parede, tanto do estômago quanto do esôfago, que são próprios do nosso corpo. E é um equilíbrio de forças entre fatores que são agressores, como por exemplo álcool e o próprio ácido que o estômago produz, e fatores que são protetores, como por exemplo a produção de muco dentro dessa região. Quando eu tenho uma quebra, um desequilíbrio entre esses fatores, predominando aqueles fatores que são agressores, ou seja, o consumo de toxinas como o álcool, o consumo de alimentos que sejam muito ácidos, o aumento da acidez do estômago, ou seja, a redução do pH, isso faz com que eu tenha uma predominância de lesão, e com isso eu gere esofagite. A esofagite, ela tem um dano a longo prazo, que é a alteração da formação da mucosa. O nosso corpo tenta se proteger de algumas maneiras. E dentre essas alterações que vão acontecer, a gente tem uma alteração que é a proliferação ali das células que não são próprias daquele tecido, a presença do ácido é lesiva, e com isso eu posso me predispor a doenças como úlceras, né, que podem ser sangrantes ou não, e até mesmo neoplasias, ou seja, cânceres em decorrência disso. Então, o tratamento da doença do refluxo, ela envolve esse processo. Marcelo, o refluxo tem cura? Tem. A gente precisa pensar na causa desse refluxo. Então,
Se o motivo do refluxo, por exemplo, é uma hérnia de hiato, uma hérnia por deslizamento, a gente, corrigindo a hérnia, a gente corrige a causa do refluxo. Quando a causa do refluxo é obesidade, por exemplo, eu posso tratar a obesidade, perder volume abdominal e com isso reduzo a pressão e isso melhora. A gente precisa sempre procurar a causa do refluxo para tratá-la de modo adequado. E me preocupar com a esofagite, com a presença ou não de esofagite. Né? E quando é a hora de procurar a ajuda de um especialista? Então, a gente precisa procurar a ajuda do profissional de saúde sempre que a gente tenha dúvida em relação ao que a gente tem, em relação ao nosso estado de saúde. A gente precisa se preocupar com alguns sinais de alarme que vão dizer sobre a urgência de se procurar ajuda. Esses principais sinais de alarme vão envolver anemias, perda de peso, dificuldade para engolir, coisas que estão relacionadas a um dano nessa parede do esôfago por muito tempo, que podem ser presentes em situações como neoplasias do esôfago, que podem ser acometidas, mas que são consequência de um estímulo lesivo prolongado não tratado. Então, se eu estou tendo queimação, por exemplo, é bom que eu vá ao posto de saúde, que eu me informe, que eu faça uma consulta, faça uma avaliação para ver se eu tenho doença do refluxo, ver em que pé que as coisas estão, se eu tenho sinal de alarme ou não, para que eu possa fazer o tratamento adequado. Porque, como a gente comentou, embora a doença do refluxo seja algo com cura, com tratamento, com um auxílio que não seja uma doença muito grave, embora interfira muito na qualidade de vida, ela é fator de risco para outras doenças que são graves, como, por exemplo, a neoplasia de esôfago. Nós estamos falando sobre refluxo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos. O Dr. Marcelo continua aqui com as principais dúvidas dos telespectadores. Você continua com a gente, já já nós voltamos.